Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal. Hoje temos mais um vídeo e vamos falar hoje sobre um tema muito importante que todo mundo gosta, falar sobre experimentos. Eu vou mostrar para vocês 3 experimentos que eu realizei relacionados ao conteúdo de reações químicas e depois de mostrar os experimentos eu vou mostrar as explicações de como que cada um ocorre, como que eu realizei. Haja vista que as explicações desses experimentos são temas bem importantes. Eu vou dar algumas dicas e relembrar alguns conceitos que vão ser de grande valia no Enem, por exemplo, e demais vestibulares, certo? Antes de iniciar, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários embaixo o que vocês acham que trata essa trilha sonora que eu coloquei no início do vídeo, certo? De início eu vou dar uma dica, essa trilha sonora está relacionada à química, sim, e está relacionada a filmes ou séries. Então quem souber do que se trata essa trilha sonora, coloca aí nos comentários para ver se vocês acertam. E antes de iniciarmos o vídeo, importante, não se esquece, se inscreve lá no canal quem não for inscrito, dá o like, compartilha para os colegas e ativa os sininhos para todos os vídeos que postarmos vocês serem notificados, certo? Sem mais delongas, vamos para os vídeos e aguardem até o final para ver as explicações, certo? Ele é o elemento que formou as primeiras estrelas e, de certa forma, é o elemento que deu origem a todo o nosso universo. Essa pedra é espazão. Iodeto de potássio e nitrato de chumbo, não sei qual é a marca que eu misturei, eu substância incolor. Quando eu colocar as duas juntas, quando eu colocar as duas em contato, o que vai ocorrer? Duas incolores. Sem fumaça. Esse daqui ficou amarelo. Esse daqui, foi olha. Então galera, estamos de volta, vamos entender as explicações aí dos vídeos, certo? Os 3 vídeos tratam do seguinte: o primeiro vídeo, ele mostra a combustão do gás hidrogênio, onde nós produzimos o gás hidrogênio e aprisionamos em uma bexiga, aí mostra a queima desse gás. O segundo mostra a explosão de uma garrafa PET por meio do gás hidrogênio, onde produzimos ele dentro de uma garrafa e fechamos. E aí, com o aumento da pressão no interior da garrafa, a garrafa explodiu. E o terceiro vídeo mostra uma reação onde um dos produtos é um precipitado insolúvel em água de coloração amarela, que eu vou mostrar na sequência para vocês, certo? Os 2 primeiros vídeos, eles estão pautados nesta reação aqui, ó, que é a reação onde utiliza o alumínio reagindo com hidróxido de sódio, popularmente conhecido como soda cáustica, isso em meio aquoso, dando como produto o aluminato de sódio, que é outro sal, vou falar sobre ele, e o gás hidrogênio, sendo este, o gás hidrogênio, um dos principais produtos dessa reação, e é o foco desse experimento, tendo em vista que o gás hidrogênio é o que possibilita, os 2 experimentos lá, o que possibilita a visualização do que nós fizemos, certo? Primeiramente, vamos conhecer um pouco sobre o gás hidrogênio. O hidrogênio, ele é o gás mais leve que tem no universo, certo? Ele é formado por 2 átomos de hidrogênio, ligados por meio de ligações covalentes entre si. Tem diversas aplicações do gás hidrogênio. O gás hidrogênio pode ser utilizado, ele é utilizado como combustível para foguetes. Alguns carros já utilizam o hidrogênio como combustível,
É claro que ainda é pequena escala, tem muitas pesquisas nesse âmbito, visando aprimorar e melhorar a utilização do hidrogênio como combustível. O hidrogênio é utilizado também em maçaricos, para corte de metais, em soldas, e muitas reações de síntese orgânica utiliza também o hidrogênio, certo? O alumínio também tem diversas aplicações. O alumínio tem diversas aplicações. Por exemplo, o alumínio é utilizado largamente em utensílios domésticos, na construção civil, em produtos eletrônicos, certo? E uma curiosidade sobre o alumínio, que eu acredito que muitos não saibam, algumas pessoas possuem alergia ao alumínio, certo? E essa alergia ela pode provocar irritações na pele, problemas estomacais, certo? E como que isso ocorre? Na realidade é um fato bem raro, a alergia ao alumínio, só que as pessoas que têm essa alergia, ao consumir um alimento que foi preparado em uma panela de alumínio, por exemplo, pode vir manifestar esses efeitos colaterais citados. É algo, reitero, que não é muito comum essa alergia, mas algumas pessoas possuem sim alergia ao alumínio, certo? Além disso, temos aqui o hidróxido de sódio, certo? O hidróxido de sódio, ele é utilizado principalmente na produção do sabão. É uma reação que a gente chama de reação de saponificação. Inclusive o Enem adora colocar isso. Eu já vi várias questões do Enem envolvendo a reação de saponificação, que consiste no seguinte: você reagir uma base forte, no caso aqui o hidróxido de sódio, com uma base forte, que é o hidróxido de sódio, a base forte, no caso, reagindo com o éster, certo? E vai produzir um sal de ácido graxo, um sal orgânico, que é o sabão. E essa reação dá origem ao sabão, por exemplo. Algumas pessoas utilizam a soda cáustica para desobstruir pias privadas. Então, uma ressalva aqui que é importante citar, porque a soda cáustica, em meio aquoso, como vocês viram lá no experimento, ela reage com alumínio e produz hidrogênio. Então, em algumas tubulações que possam ter materiais de alumínio, é perigoso, porque pode ter risco de explosão, certo? Aí vai produzir o aluminato de sódio, que é esse sal, ele tem um formato parecido com o sal de cozinha mesmo, certo? Ele é um composto solúvel em água. Na reação, ele é solubilizado em água. O aluminato de sódio é utilizado no tratamento da água. Ele é utilizado também para acelerar a solidificação do concreto, principalmente em regiões muito frias, para acelerar o processo de solidificação do concreto, certo? E o gás de hidrogênio, como eu já citei, as principais características dele. Algo que é importantíssimo também citar nessa reação é que a reação como um todo, ela trata-se de uma reação exotérmica. Quem lembra o que é isso? Essa representação aqui, o que eu estou circulando, esse ΔH representa variação de entalpia. Entalpia, ela mede o saldo energético de uma reação. Se uma reação química como um todo, ela absorve calor do meio ou se ela libera. Reações químicas que liberam calor são chamadas reações exotérmicas e possuem ΔH, uma variação de entalpia menor que zero, ou seja, um valor negativo. Então, essa reação ela é uma reação que libera muito calor para o meio, por isso que é uma reação exotérmica. A própria dissolução da soda cáustica em água já libera calor, já é exotérmico. E quando reage com alumínio, libera mais calor ainda. Então, é uma reação que esquenta bastante o recipiente, certo? Então, os dois primeiros experimentos, a combustão do gás hidrogênio e a explosão do gás hidrogênio dentro da garrafa PET são pautados nessa reação. O papel alumínio como fonte de alumínio, a soda cáustica como fonte de hidróxido de sódio, reagindo em meio aquoso, produzindo aluminato de sódio, que é esse sal, e gás hidrogênio, uma reação que libera muito calor, uma reação exotérmica, certo? Vamos entender o próximo experimento aí. Então, galera, o último experimento que foi realizado, ele trata-se de uma reação que nós chamamos de reação de dupla troca. É uma reação que envolve basicamente essas substâncias. Envolve aqui o nitrato de chumbo, que reage com iodeto de potássio, originando nitrato de potássio e iodeto de chumbo. É uma reação química que nós chamamos de reação de dupla troca. Por que uma reação de dupla troca? Ela envolve duas substâncias compostas que reagem entre si. Lembra que uma substância composta é uma substância formada por mais de um elemento químico e originam duas novas substâncias compostas.
onde dois elementos trocam de lugar entre si. Por isso que o nome é reação de dupla troca, certo? Essa reação, percebeu que a reação química ela está devidamente balanceada. Vocês sabem que uma reação química, para ela ser correta, ela precisa representar a mesma quantidade de átomos antes da reação, que nós chamamos de reagente, tudo que tem antes da seta, e a mesma quantidade de átomos depois, que chamamos de produto. Isso atende à lei máxima da natureza, a lei de Lavoisier, da conservação da matéria e da energia. Tranquilo? Esses números que eu coloquei de verde, eles são os coeficientes estequiométricos da reação. Eles são utilizados aqui para balancear a reação. Vejam, por exemplo, no lado dos reagentes eu tenho um átomo de chumbo, no lado do produto eu tenho um átomo de chumbo. No lado dos reagentes eu tenho, esse número que está fora, ele vale para todos que estão dentro do parênteses. Então eu tenho 2 nitrogênios, aqui eu tenho 2 nitrogênios. Eu tenho 2 vezes 3, 6 oxigênios, eu tenho 2 vezes 3, 6 oxigênios. 2 potássios, 2 potássio, 2 iodo, 2 iodo. O númerozinho que fica embaixo é chamado atomicidade, e aqui é coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico, esse número em verde, ele nos diz quantas vezes eu tenho aquela molécula na reação. Então, uma molécula de nitrato de chumbo reage com 2 moléculas de iodeto de potássio, originando 2 moléculas de nitrato de potássio e 1 molécula de iodeto de chumbo. Certo? Então, a reação química que ocorre é essa. O nitrato de potássio, que é um dos produtos formados, ele é um sal, certo? Ele tem o mesmo formato do sal de cozinha, por exemplo, e ele é um sal bastante solúvel em água. Então, na reação, ao ser produzido, ele se solubiliza em água e ele fica na solução, certo? Já o outro produto formado, o iodeto de chumbo, ele tem essa coloração amarelada e ele tem uma baixa solubilidade em água fria. Na água fria, ele é pouco solúvel em água. Então, ele é quase que insolúvel, por isso que ele forma aquele precipitado amarelo. Instantaneamente, quando o colocamos para reagir, você percebe aquele precipitado amarelo formado. Esse cara aqui chamado iodeto de chumbo, certo? Só algumas classificações, algumas informações acerca dessas substâncias. O nitrato de chumbo, por exemplo, ele, por ter chumbo, e chumbo é um metal pesado, bastante tóxico, o contato dele em grande quantidade pode atacar o sistema nervoso central e, dependendo da quantidade, pode levar a coma e muitas vezes à morte, certo? O iodeto de potássio, sua aplicação principal é como fonte de iodo. O iodo, por sua vez, é utilizado, por exemplo, no tratamento da da glândula tireoide, certo? Então, o iodeto de potássio como fonte de iodo, além disso, é utilizado em fotografia e no tratamento radioterápico. Certo? O nitrato de potássio, que é esse daqui, ele é utilizado, por exemplo, na preservação de alguns alimentos, é utilizado, por exemplo, na charcutaria, que é o processo, por exemplo, de produção da linguiça, a linguiça bovina, muito boa na brasa, certo? É muito importante também na produção de fertilizantes, porque ele tem 2 dos macronutrientes importantes ao desenvolvimento de uma planta. Temos o potássio e temos o nitrogênio, 2 macronutrientes bem importantes. E o iodeto de chumbo ele é bastante solúvel em água quente. Então, no experimento mostrado, como a água estava em temperatura ambiente, ele ficou insolúvel, por isso que ficou amarelo. Se eu aquecer a solução, ele se solubiliza na água, certo? O resultado da reação final formada, como vocês viram, formava essa solução aqui, onde essa parte transparente nós temos o nitrato de potássio solubilizado na água e o iodeto de chumbo aqui na forma precipitada. Eu destaco para vocês o seguinte, esses experimentos que foram realizados, tem que ter o máximo de cuidado para realizar, eu não aconselho vocês realizarem eles. Eu fiz eles porque eu tive todos os cuidados, todos os EPIs necessários. Vejam que o primeiro experimento ele envolvia risco de explosão por produzir hidrogênio, um gás um gás inflamável. Tinha o hidróxido de sódio, que é uma base, uma substância tóxica, corrosiva. Esse outro experimento, é difícil encontrar essas substâncias, mas envolve substâncias que têm o chumbo, por exemplo. Então, não aconselho ninguém a realizar esses experimentos em casa, certo? Só com o auxílio de um profissional, como o professor. Tranquilos? Então, espero que vocês tenham entendido o que ocorreu nos experimentos.
certo? Tentei mostrar aqui de forma mais simplificada possível a explicação de cada um deles, as características das reações e um pouco sobre as substâncias, tendo em vista que são informações importantes que serão cobradas, por exemplo, em vestibulares. Tranquilos? Qualquer dúvida vocês podem deixar aí embaixo nos comentários. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Brevemente terão novos materiais aqui no canal. Para quem ainda não assistiu, eu postei outro vídeo que fala sobre introdução à química orgânica. Esse tema é um dos mais recorrentes nos vestibulares em geral. Vou deixar para quem não assistiu ainda na descrição do vídeo, nos comentários, o link para assistir o vídeo, certo? Foi um prazer estar com vocês aqui. E assim, bora, não se esquece. Valeu!